Olá, pessoal. Estamos aqui, na minha opinião, numa semana histórica. Semana em que o ministro Joaquim Leite, do Meio Ambiente, está lançando o Plano de Estratégia Nacional de Redução de Emissões de Metano. E aqui em São Paulo, nós estamos nesta live com o plano, um trabalho que se inicia com o nosso secretário Pinheiro Pedro, secretário executivo de Mudança Climática aqui no município de São Paulo, com o título Metanização do Lixo rumo ao carbono zero. Portanto, considero uma semana histórica no país para este assunto que envolve saúde do meio ambiente, saúde humana, a economia circular, acessível e rentável e tudo o que brevemente precisamos e poderá ser feito. Então, nós teremos aqui a apresentação do secretário, teremos comentários que serão feitos pelo Alessandro Perencin, que é diretor executivo da Weber Ambiental, pelo Christian Malevich, que é o diretor da Unidade de Negócios de Motores e Geradores da MWM, tratando deste tema, deste assunto fundamental, na minha opinião, que é a metanização do lixo rumo ao carbono zero. Então, secretário Pinheiro Pedro, seja muito bem-vindo e, por favor, a sua visão dessa necessária transformação das fontes de energia para uma megalópole do tamanho de São Paulo. Quais são, por favor, secretário? Muito obrigado, Francisco Tejon. Para mim é um prazer estar aí ao seu lado aqui nessa transmissão com os nossos amigos todos, o Alessandro, que está aí também, que eu acho que é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, bom técnico também, e nessa mídia fantástica, né, com o nosso Christian Malevich também, da MWM. Né? A situação hoje do mundo, né, envolve a busca contínua por ações que eliminem, reduzam, né, e redirecionem as emissões de gases de efeito estufa, visando manter um mínimo de equilíbrio atmosférico que mantenha um nível de resistência com referência à questão das mudanças climáticas. Nós sabemos que estamos num momento crítico de alteração de temperatura global que nos leva a enfrentar eventos cada vez mais extremos. São Paulo, hoje, é um exemplo disso. Nesse período de chuva, para se ter uma ideia, no mês em que estamos, já choveu até a metade do mês, mais do que o previsto para todos os 30 dias do mês. Portanto, nós já estamos com uma volumetria de água muito acima do que se esperava para todo o período de chuvas de verão, computado todos os demais meses que compreendidos no período nessa estação que agora está se encerrando. Temos, ademais, várias outras questões relacionadas às emissões de gases de efeito estufa. E, dentre elas, Tejon, o metano é uma das emissões que mais nos preocupam. São Paulo tem uma produção de 13 mil toneladas, aproximadamente, diárias de resíduos sólidos residenciais, domiciliares. Portanto, uma volumetria orgânica enorme e com uma capacidade de emissão de metano que faz com que a produção de resíduos em nossa cidade seja a terceira fonte de emissões de gases de efeito estufa no município. Ora, o que fazer com esta questão? Não adianta nós falarmos hoje em dia em economia circular sem estabelecermos dentro desta equação, dentro desta circularidade, o uso da energia proveniente dos resíduos que nós produzimos. E por que isso é importante? Porque o uso energético do gás de efeito estufa liberado pela gestão dos resíduos é o que efetivamente contribui
para a redução destas emissões, muito mais do que qualquer outro tipo de tratamento, inclusive a reciclagem. Então, para nós, o uso, a utilização do metano proveniente da gestão dos resíduos que nós mesmos geramos é fundamental para equacionarmos a economia circular na cidade. Então, estamos pensando muito dentro hoje da cidade de São Paulo de buscar as rotas tecnológicas que sirvam a este mecanismo. Como fazer isso? Nós temos as concessionárias de resíduos que fazem a coleta e a destinação dos resíduos sólidos da população de São Paulo. Ora, todo esse resíduo coletado, ele vai para estações de transbordo, para ecoparques e é destinado, então, para os aterros. Esse resíduo é nosso. Portanto, o gás metano potencialmente emanado desses resíduos também pertence à municipalidade. Logo, é necessário nós desenvolvermos sistemas que possam fazer com que este gás emanado desses resíduos possa reverter para a atividade econômica da cidade. As concessionárias do município já estão desenvolvendo tecnologias próprias visando a captação deste gás metano proveniente dos aterros. Esse gás ele é processado, ele é encaminhado para sistemas de compressão ou de liquefação, e aí a ideia é que esse gás retorne para ser utilizado, primeiramente, pela frota veicular própria de cada uma dessas concessionárias. Logo em seguida, o excedente deverá ser reposto dentro da rede de distribuição de gás para o município. Por exemplo, a nossa concessionária Comgás, ela faz essa distribuição por meio de 20 mil quilômetros de dutos dentro da cidade de São Paulo e, portanto, este gás pode vir a ser distribuído e consumido pelo restante da frota veicular. O outro canal importante é nós fazermos uso desse sistema de metanização da frota, estendendo esse uso para os nossos ônibus que fazem o transporte coletivo de passageiros da cidade de São Paulo. Nós temos uma meta de eletrificação de grande parte desta frota, mas acima da meta de eletrificação, nós temos a meta de redução de emissões. Nada melhor do que reduzir as emissões globais, do que também fazer uso do metano para que ele possa ser utilizado como combustível no sistema dos ônibus que fazem o transporte de passageiros na cidade. Então, São Paulo já está pensando em todos esses loopings, todas essas circularidades. E, óbvio, pelo tamanho, pela escala que nós temos, vou dar um exemplo, 8 milhões de veículos emplacados no município de São Paulo, 14.300 ônibus concessionados transitando 24 horas por dia na cidade de São Paulo, a maior frota de ônibus de concessão do mundo, 80 mil VUCs, 30 mil táxis, quase 30 mil veículos de aplicativo, 15 mil caminhões e ônibus de frete, 4 mil vans de transporte escolar. É uma volumetria, né, Tejon? Imagina. Não é para qualquer um, né? Então, é óbvio que a gente tem aí um potencial muito grande de fazer uso. E outra, fazer uso disso também com o famoso retrofit, né? Reduzir custos, né? Fazendo com que esses carros que hoje consomem uma gasolina que está cada vez mais cara possam fazer uso do gás natural, né? Como uma forma também de reduzir o consumo e reduzir os custos com o transporte. Ou seja, tem um universo inteiro aí a ser administrado, né, dentro dessa tecnologia. Impressionante, secretário. Voltaremos consigo logo
logo em seguida, mas são mega números. Eu fico imaginando o impacto na saúde humana, o impacto na economia, o impacto no meio ambiente que esta revolução de fonte energética a partir do lixo, né? Um lixo que vai virar uma grande riqueza. E é espetacular, é extraordinária a proposta. Eu queria agora ouvir, acima do como fazemos isso, né? E queria convidar o Alessandro Perencin. Ele é diretor executivo da Weber Consultoria em Engenharia Ambiental, e ele deverá nos falar brevemente, por favor, Perencin, a respeito da Weber, sua experiência e como é que a gente faz essa magia, que não é uma magia, é engenharia, transformando aterro sanitário, lixo, em tudo isso que o secretário acabou de nos expor. Por favor, Perencin. Muito bem, é um prazer estar com todos aqui. Na verdade, nós podemos falar sobre duas rotas tecnológicas que foram desenvolvidas e que nós pudemos contribuir ao longo desses 18 anos de Weber no Brasil. Nós sempre fizemos operações e projetos para abertura, encerramento, remodelação de aterros sanitários, e aí, com base nessa experiência, trazendo essa necessidade, nós resolvemos investir em duas rotas tecnológicas, que são gaseificação e a biodigestão. A gaseificação, nós utilizamos parte do lixo, se pensarmos num saco de lixo gigante, 35% desse saco de lixo é composto, em média, por plástico, papel, papelão, madeira e têxteis. Com esse processo de uma segregação, uma trituração desse material, é inserido dentro do gaseificador, onde nós temos uma decomposição acelerada com a injeção de 30% de oxigênio, gerando um gás que passa por câmaras de reforma, é um gás pobre, um gás de síntese, encaminhado por uma câmara de combustão, e lá, sim, ele vai a 1.200, 1.400 graus, trocando calor posteriormente com uma caldeira, gerando vapor em alta temperatura e alta pressão. Com isso, nós temos a geração de energia elétrica encaminhada para o grid, né? Então, isso é uma rota tecnológica. Mas a rota tecnológica que nos traz o tema de hoje, metanização do lixo rumo a carbono zero, é o da biodigestão, onde nós utilizamos os resíduos orgânicos, que são provenientes de lixo, mas também provenientes de algumas atividades industriais específicas, né? E não podemos esquecer da agropecuária também, né? Todos esses fornecedores de matéria, eles nos trazem um produto muito rico, que, passando pelo biodigestor, gera biogás. Esse biogás purificado vira um biometano. Esse biometano pode ser utilizado como várias fontes de energia, mas principalmente entendendo que essa fonte de geração de energia é uma fonte estacionária, uma fonte de estoque, como também pode ser o hidrogênio, né? Então, é uma fonte da qual ela pode ficar lá parada para ser utilizada como energia a qualquer momento. Então, dentro do processo de biometanização ou metanização desses resíduos, a utilização é bastante nobre, não só para a geração do biometano propriamente dito, mas também de um segundo produto, que é um composto orgânico altamente rico e com um valor agregado bastante importante, né? E isso a gente consegue fazer, em especial, de forma bastante local, o que é importante, porque a gente não precisa depender tanto de logística quando a gente está falando de agronegócio. Então, é diferente de você só enterrar, esperar a decomposição e isso virar o biogás para depois ter um aproveitamento, porque nós investimos milhões e milhões para que esses orgânicos sejam gerados, né? E depois os restos deles a gente acaba aterrando e perdendo o potencial do composto orgânico, que é muito rico, né? Ótimo. Perencin, retornaremos a você, mas aqui vimos a proposta do secretário Pinheiro Pedro. Você, Perencin, nos contou da tecnologia, da viabilização de transformação dessa matéria-prima, eu diria, em uma riqueza. E agora eu vou para o Christian Malevich.
da MWM, porque isso tudo precisa ser transformado em alguma coisa que movimente os veículos. Como é a história, a competência MWM e como é que se faz essa biometanização de motores? Viável, fazemos, para fechar o ciclo aqui dessa trilogia. Muito bom, Tejon. Uma boa tarde ao secretário Pinheiro Pedro, Alessandro. Eu acho que nós estamos há quase 70 anos no Brasil e, coincidentemente, aqui no município de São Paulo, né? Então, durante essa trajetória, a gente trabalhou sempre com diversas aplicações de veículos agrícolas, máquinas agrícolas, né? E sempre buscando solução para aquilo que a demanda, né, que nós temos na região, naturalmente, onde atuamos em primeiro lugar. Há alguns anos atrás, Tejon, nós começamos a desenvolver uma nova linha de motores, olhando, a princípio, a geração de energia elétrica com biogás, principalmente no campo, né? A gente sabe, você melhor que ninguém sabe, né, que o Brasil é o país do agro. E ali a gente começou com uma linha de motores estacionários. Você tem a geração de energia acontecendo numa rotação fixa, né? Então, ali foi o primeiro trabalho de forma que a gente tivesse vamos dizer assim, a maior velocidade desse produto para o mercado, onde o produtor rural ele consegue utilizar o seu dejeto, ao invés de jogar no córrego, deixar a exposição, né, na atmosfera, ele consegue reaproveitar e ter energia elétrica. O ponto é que, com o tempo, esse tipo de tecnologia que o Alessandro comentou, ele começa a ser viável, fazendo com que essa tecnologia de combustão de gás, de biogás e agora de biometano, consiga praticamente limpar, né, esse lixo que o secretário comentou, né, nos grandes centros urbanos. O tratamento do lixo é um pouco mais complexo, porque, como o Alessandro colocou, ele vem carregado com impurezas que acabam prejudicando a durabilidade dos motores. Então, uma vez que a gente tem um processo de filtragem que gera um combustível de alta qualidade, a gente consegue colocar esse projeto em pé, né? E aí a gente começou com um produto, inclusive, para atender o mercado do Oriente Médio, que já tinha dado um passo no sentido de substituir o diesel pelo gás natural, né? Um custo por quilômetro em torno de 15% menor, uma redução de ruído da ordem de 20% menor, uma redução de emissão de óxido nitroso que chega a 50% quando comparado com o diesel, né? E a possibilidade de você limpar o ambiente, quer dizer, emitir menos carbono. Esse projeto começou nesse sentido, né, na exportação. A gente começou a conversar muito, o secretário foi né, dos agentes desse processo, né? E nós identificamos aqui um potencial, Tejon, de acelerar essa transição, ao ponto que hoje a aquisição de um veículo novo, né, seja um ônibus, um caminhão, ele leva um tempo, né, até que o mercado reaja a uma nova tecnologia. Se nós lançamos hoje uma nova tecnologia à disposição no veículo zero, até que você tenha uma transição desse processo, é necessário um tempo maior. Foi então que nós decidimos não somente produzir o produto, como tradicionalmente nós fazíamos, mas levar uma solução de transformação de veículos diesel, né, em veículos a biometano ou eventualmente a gás natural, né, uma vez que o motor entende ser a mesma molécula, e a gente faz a transformação. Quer dizer, o secretário entrega para nós o caminhão a diesel, nós fazemos todo o trabalho técnico, devolvemos o veículo a biometano de volta para o secretário, né? E aí, com o combustível que o Alessandro gera, a gente consegue fazer com que esse trabalho tenha sucesso, né? Então, essa é a forma como a MWM está se inserindo nesse contexto. Muito bom. Obrigado, Christian. Eu vou retornar ao secretário Pinheiro Pedro, também aproveitando para parabenizá-lo pelo seu extenso currículo. Era impossível ler aqui, viu, secretário? Participou aí de consolidação de leis ambientais no Brasil, eita, o advogado pela USP, um monte de coisa. Mas, secretário, tem um gaúcho, infelizmente já falecido, era o Barão de Itararé, um chargista, e ele escreveu, tudo seria fácil, não fossem as dificuldades. Então, isso aqui é lindo, fascinante, econômico, ambiental, saúde, tudo legal. A pergunta que faço aqui, e o nosso tempo sempre curto, para a gente fazer isso acontecer, secretário,
o que nós temos que realizar em síntese e o quanto que a sociedade paulistana deve apoiar, participar, se engajar. É factível? Vamos fazer, secretário? Essa é a pergunta. É factível e acredito que há uma grande possibilidade de fazermos por conta da necessidade, né, Tejon? Na verdade, fala-se muito em biometanização há anos, mas a verdade é a seguinte: se não houvesse uma ação global das autoridades nacionais e dos organismos multilaterais, estabelecendo metas de redução de emissões, né, sem essa obrigatoriedade, né, a rota tecnológica, com certeza, seria objeto de procrastinação, como de fato foi até agora. Então, qual é o grande ponto? O ponto agora é o seguinte: nós não estamos buscando, nós estamos sendo empurrados, né, em direção a essas rotas, né? Isso é um primeiro passo. Então, economicamente, não tem jeito, nós precisamos dar uma destinação de energia para aquilo que nós recolhemos. Então, esse é o primeiro passo, o que facilita bastante o convencimento dos gestores. Porque aí sim, Tejon, você tem toda a razão, e o Barão de Itararé mais ainda, né? Porque, na verdade, é o seguinte: nós temos uma burocracia que só enxerga as dificuldades, né? Não fossem as dificuldades, não teriam facilidades. É o contrário, né? E nós agora precisamos buscar essas vias. E como disse o Alessandro, não só no que tange à questão veicular, mas também a geração da energia estacionária, né? Então, primeiro, há uma possibilidade, e essa possibilidade advém de duas formas. Parte das montadoras estão imbuídas na metanização. Há hoje uma demanda mercadológica mundial e também no Brasil pelo biometano, principalmente pelas grandes empresas que estão vindo ao Brasil buscar o biometano para liquefazê-lo. Então, há uma tecnologia hoje que mudou muito. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, o botijão, não seria o próprio botijão, o reservatório de biometano caiu de 100 quilos para 16, né? Porque hoje você utiliza o carbono, né, para poder fazer esse sistema. Então, isso tudo permite que hoje haja um envasamento, uma tecnologia que torna economicamente viável essa tecnologia. Nós temos uma obrigação hoje de buscar isso. E temos um comitê gestor no município que cuida da gestão da matriz energética da frota. Foi um comitê que foi por muitos anos dominado por vários interesses, né? Não precisamos aqui ficar listando, né? Mas nós colocamos agora na cesta a metanização e estamos trabalhando duro para que haja um convencimento dos decisores nesse sentido. Obrigado, secretário. Não é fácil. Fazer acontecer é a lei. Agora, Alessandro Perencin Weber, aqui, pergunta de leigo. Quando poderíamos ter um aterro sanitário metanizado? Leva tempo? Dá para fazer? Com que timing? Como é que é isso? Muito bem. Então, eu tenho mais uma boa notícia para a semana, Tejon. Diga. Nós conseguimos, para o processo de gaseificação, uma licença da CETESB, a primeira no estado de São Paulo, para o empreendimento em Bragança Paulista. E nesse mesmo empreendimento, nós vamos instalar a primeira planta para fazer a biodigestão de resíduos orgânicos com essa tecnologia que nós trouxemos da Alemanha. Então, estamos muito próximos. Paralelamente à geração desse biometano, por essa planta de biogás, nós vamos fazer um piloto para certificação como energia gerada pelo biometano sendo verde, automaticamente, utilizando uma energia verde, num processo de eletrólise, a gente consegue também, em fase de piloto, fazer a geração de um hidrogênio verde. Eu acho que o biometano é uma fonte que a gente pode deixar em estoque para a produção de energia, mas o hidrogênio também. E só uma curiosidade, na Alemanha já existem mais de 300 postos de abastecimento veicular a hidrogênio, né? Então, é o futuro.
É o futuro, Genial. sem sombra de dúvida. Genial. E essa pergunta eu já emendo aqui com o Christian, que é responsável por fazer esses motores acontecerem. Tempo, por exemplo, para fazer uma frota, uma média de ônibus, serem transformadas em biometanizados, e o abastecimento, né? Eu paro onde? Em que posto eu paro para colocar o combustível biometano? Como é que vai funcionar, Christian? Não, perfeito. Nós criamos um modelo, Tejon, onde nós fazemos a instalação no local, né, onde a frota opera. Então, nós começamos agora com inclusive, coincidentemente, né, enquanto nós falamos aqui, nós estamos fechando já um piloto para a frota de coleta de lixo aqui de São Paulo, né? O secretário conhece bem o pessoal ali do Sapopemba, que já está preparado, né, com o biometano. O prazo ele depende um pouco da disponibilidade da operação, porque nem todos os veículos, Tejon, podem ser parados ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente estima algo entre 3 meses a 6 meses, dependendo do tamanho da frota, né, para que esse processo seja feito com qualidade. Tá? E onde pode ser abastecido? Na verdade, o biometano, o biogás, de uma forma geral, é uma molécula muito versátil. Né? Ela tem, quando então biometano, ela pode ser conduzida, como bem comentou o secretário, através da própria rede de distribuição, por exemplo, de gás existente. Né? Esse é um modelo. O outro modelo é como deve acontecer agora nesse aterro aqui em São Paulo. Eles têm lá uma produção local, algo similar, como o Alessandro está colocando, né? E os veículos que fazem a coleta de resíduo, eles abastecem nessa bomba. Numa bomba de abastecimento rápido, o processo leva em torno de 10 minutos, entre 8 e 12, né? Numa bomba, num dispenser, né, como eles chamam convencional, leva algo como 20 a 25 minutos por veículo, e isso dá uma autonomia aí de 400 quilômetros, né? Então, o processo existe. Ou seja, temos tudo para fazer. Nosso tempo está quase aqui já esgotando, e eu queria deixar aqui as últimas palavras. A última palavra dessa nossa live começando com o secretário Pinheiro Pedro, né? A voz de comando. Secretário, 1 minuto. Vamos partir? Como é que vai ser? A sua mensagem final, por favor. Mensagem final não é só possível fazer, estamos fazendo. Estamos fazendo. O que o Christian colocou agora mostra isso. E o que o Alessandro está colocando também. Estamos fazendo e estamos nos preparando para o futuro também, que é o hidrogênio verde, a partir do biometano também. Então, biometano é algo fundamental para a economia circular. Né? A circularidade hoje ela está claramente posta com o biometano. Afinal, nós produzimos o biometano, nós deveremos utilizá-lo como fonte de energia também para aumentar a nossa resiliência face às mudanças climáticas. Aumentar a nossa resiliência e lutar contra o aquecimento de uma megalópole, né? Como é a nossa grande São Paulo. Perencim, Weber, sua palavra final, por exemplo, o seu recado. Eu gostaria de encerrar com alguns números de potencial brasileiro do biogás, né? Então, com 100% de biogás, 10% mais aproximadamente é proveniente de resíduo, né? 90% do agropecuário. Desse potencial, nós estamos desperdiçando 100 mil metros cúbicos por dia de biogás. É um número bastante expressivo. O que equivale, só para a gente ter uma noção, a 100% do gás natural consumido no país. 2 vezes a importação de gás do Brasil, 40% da energia elétrica, 50% do consumo de GLP e 70% do consumo de diesel. Então, eu gostaria de deixar aqui que aterramento de resíduos, em especial os orgânicos, né, eles nos trazem a uma reflexão que a gente pode utilizar do passivo ao ativo energético, né? Acho que a gente deveria pensar mais nisso, porque a gente está enterrando muitos recursos e muitas riquezas. Muito bom. Muito bem, eu gostaria de agradecer ao secretário, ao Christian e ao Tejon. Um bom dia a todos aí. Do passivo ao ativo. Muito bom. Christian, nosso tempo já encerrou.
Tenho 30 segundos aí, ligando os motores, por favor. Eu acho que não tem contraindicação, Tejão, só tem coisa boa nessa solução, né? Nós temos que abraçar e levar isso em frente. Muito bem, muito obrigado. Agradeço também ao Grupo Estado por essa oportunidade aqui. E olha, aqui ao secretário Piero Pedro, ao Perencim, ao Christian, que isto aqui nos inspire em todos os municípios do Brasil e que inspire também a toda a cadeia produtiva do agro, que tem muito metano para oferecer. Verdade. Um grande abraço e vamos metanizar o Brasil, gente. Sucesso, hein? Valeu. Até. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.